Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, 27 de abril de 2020, e estaremos aqui tentando, fazer uma apresentação aqui, uma novidade. Pra ser sincero, é a primeira vez que estou fazendo um vídeo dessa forma, né? Mas vamos lá. Professora Tatiane, do Direito Constitucional, o texto Constitucionalismo, Trajetória Histórica e Dilemas Contemporâneos. Li todo o texto e a parte que ficou incumbida a mim fazer o comentário foi Constituição e crise da soberania estatal. Mal-estar da Constituição ou advento do constitucionalismo transnacional? Veja só, vamos primeiro separar aqui os pontos citados aqui, os temas, por exemplo, de conflito. Constituição e crise da soberania. Toda Constituição, poder constituinte originário, quando é a primeira que se faz, depois tem as derivações, assim, mas sempre, na maioria, para falar a verdade, praticamente todos são soberanos. São praticamente 200 estados soberanos em todo o mundo. Então, faz uma Constituição forte, dando poder ao Estado, né? Vários dispositivos, até mesmo para não se dissolver, uma coibição de algum Estado da nação, por exemplo, de desmembrar. Nós temos um caso recente aí uma briga do Rio Grande do Sul, de algumas pessoas lá fazendo movimento separatista, mas na própria Constituição já está lá que tipo assim, o país é soberano nessas questões aí. E vamos lá na questão de mal-estar da Constituição. Quando fala assim que essa crise é em relação ao mal-estar, pode ser definida como se a Constituição não foi uma Constituição com os dispositivos legais para assegurar de forma mais veemente essa soberania. Ou o advento do constitucionalismo transnacional. Para a gente entender melhor o constitucionalismo transnacional, nós vamos iniciar a linha evolutiva. O constitucionalismo é um movimento histórico, cultural, jurídico e político que tem como principal objetivo limitar o poder do Estado e garantir os direitos individuais. Então aí você já vê que esse movimento constitucionalismo aí o foco já opa, peraí, não é tão soberano assim, não pode ser, tem que permitir mais um pouco, abrir mão mais um pouco da soberania, até mesmo para ter até uma certa, vamos supor, uma certa democracia, né? Então, depois do pós-guerra, surgiu o neoconstitucionalismo. Pós-guerra foi um momento aí que muitos e muitos países sofreram embargos, algumas nações aí, algumas raças, por exemplo, em destaque, os judeus foram bastante sofridos, né? Então surgiu os direitos humanos. Então, né, o constitucionalismo é mais ou menos nessa época. Porém, com o advento da tecnologia, a internet principal, que chegamos ao transconstitucionalismo. Então, acaba sendo o diálogo, né, entre várias constituições e estados soberanos. Então, vamos analisar. O Brasil, por exemplo, é um país soberano, mas o Brasil não é uma ilha sozinha, isolada em uma parte do mundo que não comunica com ninguém. Vamos dar um exemplo da Coreia do Norte, por exemplo, que é um país totalmente fechado e tudo. Porém, eles acabam fazendo comércio com algum outro país. E nessas transações comerciais, eles acabam tendo que ceder da sua soberania. Como que um país vai fazer um tratado com o outro, sendo que o negócio vai ser bom apenas para um? Alguém vai ter que ceder. E aí que vem alguns aspectos dessa soberania. Vamos ter um exemplo de soberania até questão militar. Vou dar um exemplo que está acontecendo no Brasil, aconteceu no ano passado. O Brasil tem uma base militar no estado de Maranhão, que é conhecida como a base de Alcântara, que lá fazem lançamentos de foguetes e foi feito um decreto pelo presidente autorizando
os Estados Unidos a utilizar essa base militar. Então, veja só, já país soberano, mas as suas estratégias militares compartilhando com outros países. Então, assim, aonde que vai essa soberania, né? Então, vamos voltar agora nas questões também dos direitos humanos. Às vezes, algum país quer fazer um comércio com o Brasil, direitos humanos e direitos ambientais também. Vai comprar, fechar um acordo bilateral ou em bloco, mas para comprar algum determinado produto do Brasil, vamos supor a carne. Para comprar carne no Brasil, esse pessoal não compra de regiões que tem desmatamento e outros casos, entendeu? Às vezes a legislação naquela região é menos rigorosa do que em outros, porém, devido a essa parceria comercial, a esse tratado, terá que perder novamente mais aquela questão de soberania, né? Opa, soberania, eu que mando. Não é bem assim, porque o país não tem condições, nenhuma nação, nenhum estado, não tem condições de ficar fechado, não abrir, não ceder para nenhum outro estado, né? Então, vou citar um exemplo, na década de 70, se eu não me engano. Foram construídas várias usinas hidrelétricas no país. E o rio, se eu não me engano, não, com certeza é o rio Paraná, que é chamado o Paranazão. O destino desse rio vai chegar no Paraguai. Então, para fazer essa usina no Brasil, o Brasil teve que fazer um acordo, teve que fazer um tratado com o Paraguai, algumas leis ambientais, a forma que era para ser produzidas, no caso, a forma dessa energia, a construção e tudo, foi um acordo bilateral entre os dois países para poder fazer. Foi Itaipu e outras usinas que tem hoje no Brasil em funcionamento. Então, e veja só, o não cumprimento desse tratado, o país poderá sofrer algumas sanções, embargos, e isso, quem determina isso acaba sendo o direito internacional. Então, nós temos aí, a nível Brasil, várias e várias questões aí que o Brasil acaba sendo refém por ter firmado os tratados lá no passado, que hoje trava totalmente a sua tão falada soberania, né? Que muitos e muitos, principalmente políticos, falam que o Brasil é nosso e tudo, mas porém já tem muitos e muitos tratados que já deixam o país travado. Então, e o não cumprimento disso, as punições são severas. Nós temos, por exemplo, aí a época que o Brasil devia muito dinheiro, a dívida internacional ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Algumas pessoas acaba sendo fácil a questão, não vamos pagar essa conta não, vamos investir em saúde, educação. Tá louco. Fazer uma coisa dessa, cai em descrédito, vem sanções, vem embargos. Uma série de fatores aí que acaba arrebentando o país. Então, o que eu entendi mais dessa questão aí de soberania, o enfraquecimento, né, da soberania, essa crise, eu não vejo como que isso é uma coisa má para qualquer, não só para o Brasil, mas para qualquer outro país. Isso é uma coisa bacana. Eu acho que quanto mais cede um pouco da sua soberania, acaba tendo mais democracia, entendeu? Menos soberania pode significar mais constitucionalismo, mais direitos. Então, eu acredito que é o advento do constitucionalismo transnacional que acaba nem tanto nem enfraquecendo a soberania, mas sim equilibrando, né? Tem um meio termo aí. Pessoal, o vídeo acabou ficando extenso, mas é isso aí. Um abraço a todos, uma boa noite.